De Deuteronômio, capítulo 31. Deuteronômio, capítulo 31. Eu não tenho nenhuma dúvida com relação àquilo que o Senhor tem para fazer, no sentido de que a sua vontade seja concretizada, seja realizada na nossa vida. Eu tenho dito para vocês que Deus é o Deus que opera, Deus é o Deus que age. Ele é o Deus do impossível, porque nós achamos que existem coisas impossíveis, porque existem coisas que não podemos fazer. Mas nós precisamos estar sempre atentos para algumas coisas. Primeiro, a vontade do Senhor é soberana. Ele é soberano. É Ele que nos dá a vida. Ele que nos dá o fôlego da vida. A sua graça é tremenda e maravilhosa. A sua graça é maior do que a vida. Aleluia. Irmãos, nós estamos hoje, não é? Primeiro dia do mês de julho, no culto da unção, onde nós apresentamos diante do Senhor as nossas necessidades e onde também nós apresentamos as nossas petições. Eu tenho uma breve meditação e o texto básico está em Deuteronômio, no capítulo 31, o versículo 6. Mas eu vou ler até o versículo 8. Amém? Sede fortes e corajosos. Não temais, nem vos atemorizeis diante dessas nações. Pois o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco. Ele não vos deixará, nem vos desamparará. Então Moisés chamou Josué e lhe disse, na presença de todo Israel: sê forte e corajoso, pois entrarás com este povo na terra que o Senhor prometeu com juramento dar a seus pais, e tu os farás recebê-la como herança. O Senhor é quem vai à tua frente, Ele está contigo, não te deixará, nem te desamparará. Amém? Aleluia, aleluia. O nosso Deus, Ele não nos deixará e não nos desamparará. Verdadeiramente Ele é Senhor. Glórias ao nome de Jesus. Pessoal da mesa, 10, viu? Gostei, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ligado aqui comigo. Amém? Mesa de som está ligada aqui comigo. Falou? Legal. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler, ele trata da transição de liderança de Moisés para Josué. Deus tem os seus planos, Deus tem os seus propósitos. E o propósito, naquele momento, é que com Josué fosse garantida a continuação do pacto firmado com Deus. O Senhor sempre é fiel. Ou seja, quando eu digo sempre, eu não estou dizendo na maioria das vezes, não. Todas as vezes o Senhor é fiel. E a promessa do Pai Eterno era suficiente para aliviar os temores dos israelitas. Era impossível pensar que o Senhor falhasse ou abandonasse o seu povo, uma vez que estava com o povo há 40 anos, andando pelo deserto. Mas pastor, 40 anos. Por quê? Porque Deus precisava tratar com aquele povo. Deus precisava tratar com aquele povo. Às vezes, as promessas estão demorando a chegar, nós imaginamos. É porque o Senhor está tratando conosco. O Senhor está operando na nossa vida. Irmãos, eu e você, todo mundo, a gente só vai deixar de necessitar do trabalhar de Deus quando a gente estiver face a face com Ele no céu. Naquela situação ali, Moisés confiava no Senhor. E por isso não existiam razões para temer o futuro. E quando eu estava preparando essa mensagem hoje à tarde, foi uma bênção do céu, aleluia.
eu fiz a seguinte pergunta para mim: será que eu realmente estou confiando no Senhor? Aí eu faço a pergunta para você e você responde aí na sua mente, no seu coração. Diante de tantas coisas que a gente tem visto, será que eu estou confiando no Senhor, na certeza de que o amanhã Ele já providenciou? Não está aqui na mensagem, mas deixa eu falar o que está vindo na minha mente e no meu coração. Diante das coisas que a gente tem visto, como homens, seres humanos que nós somos, nós podemos até imaginar o que é que está acontecendo, o que é que vai acontecer. O Senhor nos ensinou, e está lá nas Sagradas Escrituras, que nós devemos orar pelo nosso país. Fecho já o parênteses. Ele nos ensinou isso. Quando Jesus chegou lá naquela cidade e era necessário pagar os impostos, o Senhor mandou, não vou contar a história, que é uma história sensacional, uma história tremenda, e o Senhor pegou a moeda, vamos usar a linguagem atual, e essa moeda aqui, de quem é? É de César, então dai a César o que é de César. Então nós temos que cumprir os nossos deveres. Fecho parênteses. Mas, amados irmãos, Deus quer fazer o melhor na nossa vida. E o melhor de Deus, aos nossos olhos, nem sempre parece ser o melhor. Vou repetir: existem razões para você temer o futuro? A resposta é simples. Para mim, o poder de Deus também pode ser percebido em suas promessas. Isso significa que não falham. As promessas do Senhor não caducam. As promessas do Senhor, elas chegam no momento certo. Eu tenho dito aos irmãos que o momento oportuno do Senhor é o momento dele, é o momento dele agir. Ele conhece perfeitamente o nosso tempo. Então, nós somos livres para fazer as nossas escolhas. O Senhor nos criou à sua imagem e semelhança. Ele nos deu o livre-arbítrio. Nós sabemos que somos seres humanos. Nós escolhemos a profissão, não é? Cada um escolhe com quem vai casar e casa. E o casamento vai ser bênção, amém? Mas não está sendo bênção, mas a partir de hoje vai ser em nome de Jesus. Por quê, pastor? Porque você vai se colocar diante do Senhor, deixar de apresentar a vida do seu cônjuge e apresentar a sua vida. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes o Senhor está querendo trabalhar com uma pessoa, mas a pessoa diz: não é ele, é ela que precisa. Apresente a sua vida e você vai ver quantas coisas acontecerão no seu viver. Mas da mesma maneira que nós somos livres para fazer escolhas, muitas vezes nós estamos sofrendo, passando por algumas dificuldades, como resultado das más escolhas que fizemos no passado. Então as nossas escolhas, elas precisam ser feitas de uma forma tal que possamos analisar, que possamos comprovar de que verdadeiramente a escolha está sendo conforme os princípios das Sagradas Escrituras. E aí chega uma coisa que a gente sempre tem que falar e muitas vezes a gente esquece. Dizer assim: Senhor, que seja feito conforme a tua vontade. Aí a gente sabe, de acordo com a palavra, que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Então, muitas dificuldades estão sendo resultantes de decisões, não é? De escolhas que fizemos no passado, e escolhas que não foram bem acertadas. E o que é que tem que fazer agora, pastor? Calma, não está tudo perdido não, porque não existe nada perdido diante do Senhor, aleluia. Ele insiste, Ele está à porta e bate, Ele está à porta e fala, Ele espera de braços abertos. Então, irmãos, o agir divino, Ele nos alcança por completo. Às vezes a pessoa pensa: não, Deus vai agir somente no espiritual. Deus vai agir por completo, na vida da pessoa, entendeu? Então, a bênção do Senhor, ela não chega incompleta.
Já pensou se a bênção chegasse incompleta? Vamos dar um exemplo aqui, eu já falei isso algumas vezes, né? Você chega e diz assim: olha, pastor, eu quero que o senhor olhe para o meu carro, que o senhor me deu, que bênção. Você agora tem um problema, pastor, não está aqui não, está lá em casa. Eu digo: mas rapaz, um carro novo. O senhor não, porque o senhor, ele quer que eu faça a minha parte, então ele deu um carro sem os pneus. Não, Deus não vai fazer isso. É claro que eu estou falando de bênção material, onde o maior objetivo do Senhor são as bênçãos espirituais. Mas o Senhor opera por completo. Ele pode até agir na nossa vida por etapas, de acordo até mesmo com aquilo que nós conhecemos, aquilo que precisamos, aquilo que necessitamos, está sendo trabalhado por Ele. Então tem um texto, irmãos, que os irmãos conhecem muito bem, que está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, que diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. Ele não disse parcialmente. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente. Aí ele explica: e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Isso aqui é carne. E a carne não se converte. A gente não pode dar lugar à carne. A palavra nos ensina que não tem nenhum bom, senão Jesus Cristo, o homem, aquele que em tudo foi tentado, mas em nada cedeu à tentação. Ele permaneceu fiel, e foi fiel ao Pai em tudo, até a morte, e morte de cruz. Agora você pode dizer assim: mas nós estamos firmados em Cristo. Sim. Então nós já somos mais do que vencedores. Sim. Mas o fato de sermos mais do que vencedores não significa que tudo aquilo que apresentarmos diante do Senhor estaremos recebendo. Eu fico satisfeito quando eu vejo alguém dizendo: não, é só bênção, é só bênção, é só vitória, é só vitória. Eu, graças a Deus, abençoa mais, Senhor. Abençoa mais. Eu não fico com inveja, não. Eu digo: abençoa mais, Senhor. Abençoa mais. Porque a palavra ensina diferente. O Senhor diz: no mundo vocês terão aflições. Então não pode ser só bênção, só bênção. Não, irmão, tem dificuldades. Mas a bênção é maior. A presença do Senhor é mais forte. O agir do Senhor é real. O agir do Senhor é em tempo oportuno. O agir do Senhor é completo. O agir do Senhor é eficiente. Amém? A gente vê que o mundo está em crise. O mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo. Eu vi até que deu até uma rimazinha, né? O mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo. Aleluia. Então, estar em Cristo, Jesus significa tê-lo como Senhor e único Salvador. E aí às vezes as pessoas pensam assim: mas ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eu vou deixar de fazer muita coisa, tal. E ao mesmo tempo elas dizem assim: aquele povo é doido, aquele é um povo louco, porque diante de tantas dificuldades, aquele povo vai para a igreja, levanta as mãos, aquele povo pula, aquele povo grita, aquele povo sorri, vai na rua, aquele povo é alegre, encontra uma dificuldade, pergunta se está tudo bem, está tudo bem. E o cara passando a maior dificuldade: está tudo bem, porque o Senhor está à frente. Aleluia. Irmãos, não adianta você falar o seu problema para ninguém, só adianta você falar o seu problema para Deus. Lembra da sunamita? A criança estava morta em casa. Aí o profeta vai perguntar, manda o seu moço perguntar: está tudo bem na tua casa? Está tudo bem contigo? Está tudo bem com teu marido? Está tudo bem com teu filho? E ela: está tudo bem, está tudo bem. Somente quando ela chega aos pés do profeta é que ela se joga no chão e que ela fala, que ela conta o que estava acontecendo com o seu filho. Aí o profeta diz, chama o moço: vai lá com o meu bordão, leva lá o meu bordão e coloca em cima do garoto, que ele vai viver. Ela disse: nem pense o senhor que eu vou sair daqui se o senhor não for comigo. E o profeta foi e operou o milagre naquela família, dando vida àquele menino, ressuscitando o menino. Amém? Então, irmãos, o nosso compromisso com Jesus, ele é espontâneo, ele é determinante, ele é paciente, ele é perseverante e eterno. Amém? Eu não vou falar sobre cada uma dessas coisas.
Mas a Bíblia diz que Jesus é manso e humilde de coração. Ela diz que somente nele nós encontramos a verdadeira paz. Somente em Jesus nós encontramos a verdadeira segurança. Somente em Jesus Cristo nós temos a certeza absoluta de que estaremos eternamente na casa do Pai. Aleluia. Voltando, Moisés já contava com 120 anos de vida, 120 anos de idade, quando ele reuniu todo Israel para fazer de Josué o seu sucessor. E na presença de todos, ele disse, aí você vira a página da sua Bíblia, certo? Josué 31, a partir do versículo 3. Ele diz assim: o Senhor, teu Deus, atravessará na tua frente. Ele destruirá estas nações de diante de ti, para que as possuas. Josué atravessará na tua frente, como o Senhor disse. E continuou Moisés: o Senhor lhes fará como fez a Sion e a Og, reis dos amorreus, e a terra deles que destruiu. Quando o Senhor vos entregar essas terras, lhes fareis conforme todo mandamento que vos tenho ordenado. Aí é o Senhor falando, aleluia. O Senhor tem promessas na sua vida, e as promessas serão cumpridas. Qual tempo, pastor? Eu não sei. Como será, pastor? Não tenho a mínima ideia. E como é que o senhor pode afirmar? Porque eu conheço o Deus que está fazendo a promessa, e Ele é fiel. As Sagradas Escrituras, irmãos, nos ensinam que nós podemos comprovar a fidelidade de Deus conosco. Deus é fiel, Ele é justo. Irmãos, se conseguirmos o que queremos, ou se não conseguirmos, Deus continuará sendo Deus. Ele continuará abençoando, Ele continuará operando. Em Cristo Jesus, nós passamos a ser a habitação do Espírito Santo. E assim, passamos a ter uma ligação direta com Deus. O Espírito de Deus passa a habitar em nós. E Ele passa a habitar em nós, não por merecimento, que a gente não merece coisa alguma. É pela graça de Deus, irmãos. É pela graça. E não há merecimento algum. Ninguém pode obter créditos diante do Senhor. Pelos créditos que durante toda a vida, fulano, não tem isso não, gente. É graça. Ninguém pode fazer nada. Ou seja, todas as boas obras, tudo aquilo que a gente fizer aqui, não tem valor para a salvação. Agora o salvo precisa fazer as boas obras. Aí precisa deixar desse negócio, não vou fazer boas obras. Por quê? Não, meu irmão, não. Nós não fazemos boas obras para conseguir alguma coisa. Nós temos que fazer as boas obras como resultado do amor de Deus que transborda em nosso coração, amém? A gente vai passando pelos sinais e cada sinal tem pessoas pedindo. E o número de pedintes aumentou. A Damares anda lá com a feira dentro do carro, a pessoa para, ela tira, vai dar. Aí para uma coisa, dá arroz, dá não sei o quê, né? Aí eu deixo o dinheiro lá separado, aí vou dando. Mas tem hora que o dinheiro acaba. Acabou, não tem mais. Mas a pessoa está necessitando. Mas o Senhor vai providenciar alguém, o Senhor vai providenciar alguma coisa, e a pessoa não vai morrer de fome. Eu creio nisso. Sabe por quê, irmãos? Porque aquelas vidas são alvos do Senhor. Jesus morreu por elas também. Elas precisam ter um encontro real com Cristo. E então vão se encaixar naquilo que o salmista Davi disse. Eu já fui moço, eu já vi muita coisa, hoje eu sou um homem velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão, amém? Então, irmãos, a salvação é pela graça, por meio da fé. E diz lá o texto de Efésios, isso é dom de Deus. Então, com isso, irmãos, nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Então nós temos paz com Deus.
E o pecado já não reina mais em nosso corpo mortal. Agora não mais a vontade da carne. Agora não mais ser dirigido pela vontade da carne, por aquilo que desejo, por aquilo que quero. Não, agora dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Meu amigo, minha amiga, há uma nova vida a ser vivida em Cristo Jesus. Isso também significa que o Senhor jamais nos deixará e nunca nos desamparará. Minha irmã, o Senhor não esqueceu de você, não. O Senhor não lhe abandonou, não, minha irmã. Não, o Senhor te ama. O Senhor te ama. E por quê? Por quê? E por que tantas coisas? A Bíblia diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus opera. E diante de uma dificuldade, diante de uma tragédia, Deus opera de uma maneira tal, onde a pessoa é mais fortalecida para continuar enfrentando as dificuldades da vida. Amém? Então as pessoas que ainda não tiveram uma experiência real com Cristo, diante da instabilidade mundial, diante da incerteza do amanhã para muitos, elas podem chegar a desistir, porque não encontrarão mais razões para a sua existência. Eu ouvi uma pessoa dizer isso há poucos dias: não, eu não tenho mais razão para viver. Não, você tem razão, tem muita coisa. Jesus quer fazer algo com você. Abra o seu coração. Em Cristo Jesus tudo é diferente. A maneira como enfrentamos as aflições, por mais difíceis que sejam, nós as enfrentamos por conta da fé que temos no Deus que não conhece impossíveis. É Ele que diz: tende fé em Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu sempre lembro aos irmãos que o Evangelho de Jesus Cristo, ele jamais deixará de ser anunciado. Proclamar a palavra é um compromisso dos discípulos de Cristo. Nós estamos comprometidos com Ele a proclamar a sua palavra. É nossa responsabilidade. E os discípulos de Cristo crescem a cada dia. Crescem em número, crescem em conhecimento, crescem em experiência, crescem em fé e crescem no temor do Senhor. Aleluia. Também não vou falar sobre nenhum desses itens, mas pensa um pouquinho. Olha só. Cresce em número, cresce em conhecimento, cresce em experiências, cresce na fé e cresce no temor do Senhor. Que é amar a Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus, mas é amá-lo com respeito. As palavras que Moisés proferiu ao seu povo, elas não vieram do próprio Moisés, mas foi o Senhor que fez Moisés falar. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, pois o Senhor teu Deus, que vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. Aleluia. Aí o Senhor está dizendo para mim e para você: não tema, não tema, se anime. Não teme, porque parece que a impressão que dá é que os maus vão vencer. Calma, espere. A nossa esperança, igreja, não pode estar em homens. A nossa esperança não pode estar em nada humano. A nossa esperança, ela é viva. A nossa esperança não é a última que morre. A nossa esperança já venceu a morte. A nossa esperança é Jesus Cristo, aleluia, que hoje está assentado à direita de Deus o Pai como Deus o Filho. Fazendo o quê? Uma coisa: intercedendo por seus filhos. Amém? Esforçai-vos e animai-vos. Essa palavra parece que serve para a gente hoje. E como serve? Porque a Bíblia, o Espírito de Deus é que vivifica essa palavra. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, pois o Senhor teu Deus, que vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. Essa foi a palavra dada àquele povo, no momento histórico, cumprimento do que tinha sido firmado com os seus pais, que não viviam mais. Em Cristo, é concedido, pela graça de Deus, que tomemos posse dessas palavras e as apliquemos em nossa vida diária. Amém? Olha, irmãos,
Deus nos conhece plenamente. Deus nos conhece mais do que nós nos conhecemos. E é muito mais tempo. Porque Ele nos conhece antes da criação do mundo. Antes da criação do mundo, a gente já existia no coração de Deus. Ele que está na eternidade, Ele sabia o tempo, mas Ele já nos conhecia. Porque Ele está na eternidade. Então para Deus nada é surpresa. Amém? Então, pela graça de Deus, nós tomamos posse dessas palavras e aplicamos em nossa vida. Agora, irmãos, veja só. Deus nos conhece plenamente, como eu disse. E Deus age de uma forma tal para que estejamos vivendo conforme os seus ensinamentos. É isso que Ele faz. Porque o objetivo maior do Senhor é que estejamos com Ele eternamente. Mas Deus é tão tremendo que Ele não nos faz promessas somente para a eternidade, não. Ele faz promessas para o dia de hoje, para o dia de amanhã. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? O Espírito Santo habita nos discípulos de Cristo. E não é porque os discípulos de Cristo merecem, não, irmão. Quem é discípulo de Cristo? Todo aquele que declara que recebe a Jesus Cristo como o Senhor único e suficiente Salvador. E o que é que Ele faz? Ele nos faz compreender que as coisas do alto somente podem ser discernidas espiritualmente. Aí tem gente que diz assim: pastor, eu estou pensando tanto. Olha, eu já não estou aguentando de tanto pensar nisso. Para. As coisas do Senhor são discernidas espiritualmente. As coisas do Senhor não são discernidas pela mente. A Bíblia nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Falei quase agora. E que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, irmãos, se estamos em Cristo, e realmente estamos em Cristo, nós não iremos nos amoldar, como diz lá na palavra, ao esquema deste mundo, mas estaremos sendo transformados pela renovação da nossa mente, através da palavra de Deus e da ação do seu Santo Espírito. É isso. Então é isso que Deus quer. Deus quer agir na nossa vida. Mas nós precisamos deixar. Nós precisamos abrir o nosso coração. Nós precisamos deixar e precisamos aceitar as mudanças a serem feitas. Eu me lembro que quando começou esse negócio de computador, que ia existir computador, aí muita gente pôs a mão na cabeça, porque aí vai tomar o nosso trabalho, não sei o quê. Não, calma. O Senhor está à frente, calma. Está aí. Fidelidade do Senhor. Ele nos dá inteligência. Ele prepara as coisas para que possamos aproveitar aquilo que é bom, aquilo que serve para a nossa vida, aquilo que edifica. Aquilo que não presta, deleta. Não quero nem saber. Eu vou perder meu tempo com coisas que não prestam? Eu vou encerrar. Então, diante de tudo que temos presenciado e do que temos passado, nós devemos clamar ao Senhor para que Ele continue nos sustentando com a sua mão direita vitoriosa. Aí você diz assim: pastor, então Deus vai segurar na minha mão com a sua mão direita vitoriosa se eu clamar a Ele? Não. A gente clama porque Ele quer que a gente clama, porque a gente precisa clamar. Ou seja, não é dependente da vontade dEle, não. Não, a vontade dEle é sustentar, a vontade dEle é segurar, a vontade dEle é proteger, a vontade dEle é fazer com que vivamos o melhor. Amém. Equipe de louvor. Aleluia. Meus amados irmãos, a convocação divina não mudou e jamais mudará. E o que é que o Senhor convoca a gente? Olha, preste atenção uma coisa, a equipe do louvor vai se arrumar aí, daqui a pouco ela vai adorar com a gente. Mas olha, veja só, o Senhor, Ele nos orienta, não é? Ele nos faz uma convocação, e nós somos convocados a fazer uma coisa, a fixar o nosso olhar em Cristo. Por quê, pastor? Preste atenção, toda organização, qualquer coisa, onde exista a nossa presença, a presença do ser humano, é imperfeita. Então, a igreja é imperfeita? É.
A igreja tem dificuldades? Tem. A igreja está de portas abertas a receber todos. Todos. O Senhor diz: venha do jeito que você está. Mas em Cristo você não vai continuar do mesmo jeito. Ele vai operar, Ele vai agir. Mas quando as pessoas chegam na igreja, é preciso entender, é preciso que a gente fale isso. Olha, aqui nós não somos perfeitos. Porque de repente, de vez em quando, um olha para o lado, aí vai ver a vida do outro e começa a detectar coisas erradas. E aí começa a entristecer o coração. Depois que o coração é entristecido, começa a desanimar. E depois que começa a desanimar, quer desistir do Senhor. Não, é olhar para a frente, olhar para o alto, olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia! É isso, igreja, é isso, irmãos, aleluia. Então, permaneceremos em todos os dias, firmados nas promessas do Pai eterno. E não somente firmados, mas celebrando ao seu santo e poderoso nome. Jamais esqueça que o Senhor não te deixará, nem te desamparará. A fidelidade do Senhor é absoluta e jamais falhará. O seu amor é indescritível, jamais nos deixará. E nunca também nos esqueçamos de que em Cristo Jesus fazemos parte dos projetos de Deus. Amém? Porque em Cristo Jesus nós formamos a sua igreja. Então o Senhor tem projetos para a sua vida, para a vida individual de cada um e para a sua igreja. Na vida pessoal, Ele fará desde que você abra o seu coração, deixe Ele reinar. Mas na vida da igreja, o Senhor vai fazer de qualquer jeito. Fulano não está mais seguindo conforme a determinação do Senhor. Calma, espera, o Senhor vai, tira e traz outro. É assim que o Senhor faz. Mas Ele cumpre a sua promessa. Ele cumpre a sua promessa. Ele é Deus de toda a bênção, de toda a vitória, não é? Então, mesmo diante das lutas, igreja, e previsões tenebrosas, continuaremos celebrando ao Senhor. Continuaremos declarando que somente o Senhor é digno de receber a glória, a honra e o poder. Aleluia. E o nosso aplauso é só o Senhor. Aleluia. E aí, diante de tudo que você ouviu nesses últimos minutos, não tenha dúvida de que o Senhor dos Senhores, o Criador de todas as coisas, Ele continua de braços abertos para receber você como filho, receber você como filha. Tudo o que precisava ser feito já foi feito. Só falta uma única coisa: é você abrir o seu coração e deixar Jesus entrar. Não é a igreja, não é a religião, é Jesus. Jesus reinando em sua vida. É por isso que a gente ensina aqui. Eu e o pastor Murilo, nós ensinamos, os professores, não é? Nós ensinamos que é Jesus na nossa vida que faz a diferença. Amém? Fiquemos todos de pé.